Ela é considerada um dos seres humanos mais poderosos da Terra, uma vez que ela também é a presidente da União Europeia e chefe do poderoso bloco econômico ocidental conhecido como G8. O mais preocupante é que o sonho de Hitler de unir a Europa sob o controle da Alemanha e do Vaticano está agora ao alcance de sua filha. Em 1954, uma criança nasceu, era uma menina, a quem o arquivo Stasi a identificou como Angela Merkel, chanceler da Alemanha de hoje. Seu aniversário oficial é 17 de julho de 1954. No entanto, o arquivo Stasi que está atualmente nos arquivos soviéticos da KGB, registra seu nascimento em 20 de abril de 1954. Se o arquivo do cidadão policial secreto no Ministerium für Staatssicherheit estiver correto, então a filha de Hitler, Angela Merkel, nasceu exatamente no aniversário de Adolf Hitler, 20 de abril. Espermas de Hitler. O nascimento de Angela Merkel, conforme detalhado no arquivo Stasi, foi baseado na pesquisa do doutor alemão Karl Klauberg. Klauberg foi classificado como um dos piores médicos nazistas do Anjo da Morte e foi condenado pelos tribunais soviéticos como um criminoso de guerra. De acordo com os relatórios, o Dr. Klauberg foi libertado pelos soviéticos depois de ter servido apenas 7 anos de sua sentença em troca de entregar para a KGB os seus arquivos ocultos sobre suas experiências de inseminação artificial nazista e, mais horrivelmente, o esperma congelado do antigo ditador nazista, Adolf Hitler. O pai de Hitler, que tomou o nome de Hitler, era o filho legítimo da amante de Salomon Rothschild e Ana Maria Schick-Gruber. Após o recebimento dos arquivos nazistas sobre inseminação artificial, juntamente com o esperma congelado de Hitler, o soviético Politcheskoye Politburo autorizou os experimentos a ressuscitar, se possível, uma criança com os marcadores genéticos de Adolf Hitler. Foi fundamentado que a combinação dos genes entre o esperma de Hitler e a família mais próxima de Eva Braun produziria para os soviéticos uma combinação próxima do que a criança de Hitler e Eva Braun teria sido, se por acaso nascesse. O Dr. Klauberg trouxe Gretel Braun para a Alemanha comunista. Ela era a irmã mais nova da esposa de Hitler, Eva Braun. Gretel Braun foi escolhida como a mãe substituta da prole de Hitler usando a inseminação artificial do esperma congelado de Hitler. Gretel Braun era membro do Partido Social Democrata chamado de SPD, cuja ideologia centrou-se nos princípios do marxismo e dos interesses da classe trabalhadora e dos sindicatos. Quando o Dr. Klauberg voltou para a Alemanha Ocidental, ele foi prontamente preso. Ele foi assassinado 2 anos depois enquanto ainda estava sob custódia. Veja a semelhança que há entre Angela Merkel e a mãe biológica de Adolf Hitler. Falsa identidade. Logo após o nascimento da filhinha de Hitler, foi feito um acordo entre os soviéticos, os americanos e o Vaticano. O bebê de Hitler foi colocado sob o controle da Igreja Católica através das suas conexões com a Igreja Luterana da RGD, que tomou a guarda da bebê. Foi dada uma falsa data de nascimento, 17 de julho, e o nome de Angela Dorothea Kasner, filha de Horst Kasner, um pastor luterano, e sua esposa, Erlinde, professora inglesa e latina. No campo, em Templin, na Alemanha Oriental, Merkel foi criada a cerca de 50 milhas a norte de Berlim, a capital da República Democrática Alemã Socialista, RDA. O tema central do acordo das potências aliadas ocidentais, o Vaticano e os soviéticos, foi que a filha de Hitler seria elevada ao poder internacional, mas a sua ascensão ao poder não viria até o Vaticano também trazer ao poder um papa alemão. Na sequência da morte do Papa João Paulo II, o ex-nazista alemão Joseph Ratzinger foi nomeado. Tomou o nome de Papa Bento XVI em 20 de abril de 2005, como vigário de Roma. Será que é uma coincidência que essa data tenha sido o aniversário de Adolf Hitler? Em 1977, Angela Dorothea Kasner tornou-se Angela Merkel com seu casamento com o físico Ulrich Merkel, mas o casamento terminou em divórcio em 1982. Ela foi eleita chanceler da Alemanha logo após o Papa Ratzinger ter assumido a liderança da Igreja Romana no aniversário de Hitler. Biografia de Merkel. Merkel não entrou na política até os 35 anos após o colapso do Muro de Berlim em 1990. Ela relutou em discutir sua vida passada e privada. Sua biografia para de sugerir que seu pai trabalhou para a Stasi, a notória polícia secreta da Alemanha Oriental. Mas diz que sua atitude pró-regime ajudou a carreira de Angela, permitindo que ela estudasse em uma escola de elite e fosse à universidade, na época em que os filhos do clero receberam a recusa de admissão rotineira. A adolescente Merkel, como praticamente todos os seus contemporâneos, se juntou à Freie Deutsche Jugend, FDJ, a organização juvenil comunista. Ela junto às skinheads, que datam de 1992 ou 1993. Uma das pessoas nas fotos realiza uma saudação nazista na presença da jovem Merkel. Na época, ninguém pensava em nada, mas as fotos receberam um novo significado anos mais tarde. Se o registro soviético é verdadeiro, e a evidência é forte para que seja, então ele abre algumas possibilidades surpreendentes. O fato inegável é que Angela Merkel veio da obscuridade ao poder triunfal como chanceler alemão, presidente da União Europeia e chefe do poderoso cartel econômico do G8. Em uma entrevista com o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung em julho de 2005, a chanceler Angela Merkel admitiu uma obsessão em comum com as obras do compositor Richard Wagner, que era um satanista. Wagner escreveu a infame composição chamada Parsifal, que também era a favorita de Adolf Hitler. Hitler afirmou que a música de Wagner ocupava sua mente. Como Adolf Hitler, Angela Merkel está profundamente fascinada com o passeio das Valquírias de Wagner. As Valquírias eram deidades femininas menores que iriam percorrer todas as batalhas para reunir os mais valentes dos mortos e levá-los para um lugar chamado Valhalla, onde esperariam se juntar ao exército de Odin na última batalha no fim do mundo. Com exceção do pequeno bigode, Merkel tem uma semelhança impressionante com Adolf Hitler.
Ela também é muito parecida com sua falecida mãe verdadeira, Gretel Braun. E para provar tudo isso que falei, aqui está uma foto de Angela Merkel criança com seu pai biológico, Adolf Hitler, para uma foto de lembrança. Angela Merkel tem sangue de Hitler correndo em suas veias e por isso mesmo é chanceler da Alemanha. Foi tudo programado, se é que vocês me entendem. Hitler era um Rothschild. O pai de Adolf, Alois Hitler, era o filho legítimo de Maria Anna Schick-Gruber. Era geralmente suposto que o pai de Alois Hitler, Schick-Gruber, fosse Johann Georg Hiedler. Há algumas pessoas que duvidam seriamente de que Johann Georg Hiedler foi pai de Alois. Um documento austríaco preparado que provou que Maria Anna Schick-Gruber estava morando em Viena no momento em que ela concebeu a luz. Naquela época, ela era empregada como serva na casa do Baron Rothschild. Assim que a família descobriu sua gravidez, ela foi enviada de volta para casa, onde Alois nasceu. A informação de Langer veio do oficial de alto nível da Gestapo, Hans-Jürgen Kohler, publicado em 1940, sob o título Inside the Gestapo. Ele escreveu sobre as investigações sobre os antecedentes de Hitler realizadas pelo chanceler austríaco, Dollfuss, nos arquivos familiares de Hitler. Kohler realmente viu uma cópia dos documentos de Dollfuss que lhe foram dados por Heydrich, o senhor do serviço secreto nazista. O arquivo que ele escreveu causou tanto estrago que nenhum arquivo no mundo já causou antes. Ele também revelou que o segundo pacote no arquivo azul continha os documentos coletados por Dollfuss. O pequeno chanceler austríaco, mas de grande coração, deve ter conhecido por um arquivo tão pessoal que ele poderia verificar Hitler. Sua tarefa não era difícil. Como governante da Áustria, ele poderia descobrir facilmente os dados pessoais e a família de Adolf Hitler, que nasceu no solo austríaco, através dos certificados de nascimento originais, dos cartões de registro da polícia, dos protocolos, etc., todos contidos no arquivo original. O chanceler austríaco conseguiu reunir as partes disjuntas do quebra-cabeça, criando uma entidade mais ou menos lógica. Mas onde será que estava a pequena empregada trabalhando em Viena? Este não era um problema muito difícil. Muito cedo, Viena instituiu o sistema de registro policial obrigatório. Ambos os empregados e os empregadores foram expostos a multas pesadas se negligenciassem esse dever. O chanceler Dollfuss conseguiu descobrir o cartão de registro. A pequena e inocente empregada tinha servido na mansão Rothschild. E o avô desconhecido de Hitler deve provavelmente ser procurado nesta casa magnífica. O arquivo Dollfuss parou nesta declaração. A determinação de Hitler de assumir a Áustria teria qualquer coisa a ver com seu desejo de destruir registros de sua linhagem. Um correspondente que pesquisou amplamente este assunto escreve: parece-me que Hitler sabia sobre sua conexão muito antes de sua chancelaria. Como o pai dele antes dele, quando as coisas ficaram difíceis, os Hitler foram a Viena. O pai de Hitler deixou sua aldeia natal em uma idade precoce para buscar sua fortuna em Viena. Quando Hitler ficou órfão, depois que sua mãe morreu em dezembro de 1907, ele partiu para Viena pouco depois do funeral. Lá ele parecia deixar a vista por 10 meses. O que aconteceu durante esta estadia de 10 meses em Viena é um mistério completo sobre o qual a história não dá luz. Faz sentido, agora que se estabeleceu que Hitler era um Rothschild, que ele e seus primos estavam se familiarizando, e seu potencial para futuros empreendimentos familiares estava sendo dimensionado.